todas as pessoas vão se salvar? Cada um de nós, como partimos para o julgamento final, vamos para a salvação eterna? Cuidado com a falsa misericórdia que se prega por aí. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica, deixe sua curtida, comenta o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Então vamos hoje estar fazendo a reflexão. Todas as pessoas quando morrem já vão direto para o céu? O que a igreja fala sobre isso? O que a Sagrada Escritura nos orienta sobre isso? Vamos hoje refletir muito sobre isso hoje. E a reflexão vai se basear no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, no versículo 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 22. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor fala assim: sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidade, aldeias e nela ensinavam. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muito procurarão entrar e não conseguirão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que está com a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, beije a Santa Palavra de Deus e vamos estar dando continuidade. Veja, meu irmão, o próprio Jesus ele lança aqui os discípulos lançam um questionamento para Jesus. E quando o discípulo lança um questionamento para Jesus, então Jesus ele fala: esforçai-vos. Jesus está dizendo aqui, Jesus está respondendo logo de princípio, pelo título, o tema desse vídeo, que nem todo mundo vai para o céu. Jesus está falando assim: esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Muitos vão tentar passar pela porta estreita e não vão conseguir. São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e no versículo 14, o Evangelho de São Mateus também descarga: larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. Então aqui, com base no Evangelho de São Mateus e com base com essa reflexão do Evangelho segundo São Lucas, nós podemos entender que essa porta estreita é a porta para o céu. Essa porta estreita é a porta da salvação eterna. Essa porta estreita é a porta que, se eu um dia quero contemplar a face de Deus, se eu um dia quero me salvar minha alma, não quero ir para o inferno, fala mais claramente, se eu não quiser ir para o inferno, se eu preciso amar a Deus, por amor a Deus, não por meio do inferno. O próprio Santo Agostinho ele vai colocar assim: quando a alma ela se converte por medo do inferno, ela volta a cair em seus pecados. Mas quando a alma se converte por amor a Deus, ela bravamente vence os seus pecados. Então tem que ser por amor a Deus que eu devo querer passar pela porta estreita. E como é que eu devo me imaginar, como é que eu devo refletir o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Como o próprio jovem rico, em Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, um jovem rico foi até Jesus e perguntou: mestre, como eu faço para entrar na vida? Interpretação é: como eu faço para entrar na vida eterna? Jesus respondeu: tende vigiado os mandamentos. Opa! Eu preciso vigiar os mandamentos da lei de Deus. O próprio Jesus ele fala isso em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 15. Jesus vai falar assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. É Jesus que está questionando. Então, logo de princípio, vamos entender, meu irmão, que nem todo mundo vai se salvar. Jean, quem vai se salvar? Quem vai se condenar? Isso agora que é lá com Deus. E isso agora Deus o sabe. Mas sabemos, meu irmão, que o apóstolo São Paulo, ele coloca ali, segundo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 5, que nenhum atleta será coroado se não lutar conforme as regras. Ninguém vai entrar na salvação eterna se não lutar conforme a vontade de Deus, porque esse é o ensinamento do próprio Deus. Buscar a verdade. Evangelho de São João,
capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 831, diz que Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade que eu te passo hoje é: Deus quer que você vigie os mandamentos da lei de Deus. Deus quer que você viva uma vida do agrado de Deus. Deus quer que você busque a Deus. Deus quer que você mude de vida. Deus quer que você se converta. A primeira pregação de Jesus foi sobre conversão. A primeira pregação dele, João Batista, que preparava o caminho para Jesus, ele pregava a conversão. João Batista, o Evangelho São Mateus, num capítulo 3, num versículo 10, diz: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Que fogo é esse, meu irmão? Você sabe, eu sei. São João Batista está falando do fogo do inferno. Que árvores são essas? Somos nós. Que frutos são esses? Suas obras. São João da Cruz vai dizer: no final da tarde seremos julgados pelo amor. Então nós seremos julgados pelas nossas obras. Nós seremos julgados pelo amar. Amar a Deus, amar o nosso irmão, fazer a vontade de Deus. E hoje, qual é o problema hoje de muitas pregações? Uma falsa misericórdia que é pregada por aí. Todo mundo já está no céu. Morreu, está no céu. Hoje a maioria das pregações que a gente vê por todos os lados é que quando uma pessoa morre, já vai para o céu. Veio de Deus, vai voltar para Deus. Então se todo mundo já tem um lugar no céu, para que ir para a missa? Se todo mundo já vai para o céu, para que fila de confissão? Se todo mundo já vai para o céu, para que comungar? Para que adorar? Se todo mundo já vai para o céu, podemos pecar à vontade. Oba! É o que diz Satanás no coração de muitas pessoas. É uma mentira. Como diz o Evangelho São João, no capítulo 8, no versículo 44, que vai dizer que Satanás é o pai da mentira. O apóstolo São Paulo, ele deixa uma passagem muito forte para que a gente possa refletir com claridade, com também maturidade espiritual e com discernimento da graça de Deus, que lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, São Paulo vai dizer assim, que nos finais dos tempos as pessoas não suportariam a doutrina da salvação. Então nós já podemos entender um pouco que, de acordo com muitas passagens bíblicas, incluindo o Apocalipse, eu não vou muito me atentar a esse sentido, um batalhão de profecias das aparições de Nossa Senhora. Nós estamos se aproximando dos finais do tempo. Nós estamos vendo talvez aquilo que falou o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 675, que antes da segunda vinda de Jesus a igreja passaria por uma tribulação, né? A igreja passaria ali por uma provação. Então hoje nós estamos vendo essa apostasia. A igreja está sendo purificada, nós estamos sendo purificados. Cuidado com essa pregação de que todo mundo vai para o céu. Esse cardeal Rob Sara tem uma passagem muito forte. E note-se, não é o que eu acho. Estou trabalhando com Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica e passagens de ótimos teólogos, ótimos estudantes de teologia. O cardeal Rob Sara vai dizer assim: não iluda as pessoas com a palavra misericórdia. É o cardeal, não é Jean. Jean não conta, mas o cardeal conta. Não iluda as pessoas com palavra de misericórdia. Deus perdoa o pecado, pronto. Aí entra a misericórdia de Deus. Aonde entra a misericórdia de Deus? Cardeal fala assim: Deus perdoa o pecado de quem se arrepende deles. Então Deus tem misericórdia quando você se arrepende. Quando vamos para uma fila de confissão, já aconteceu comigo com mais de um sacerdote. Quando eu termino de confessar os pecados, o que é que o padre pergunta? Você se arrependeu, meu filho? Eu já escutei muitas vezes isso. Você se arrependeu?
Não basta só entrar no tribunal, onde o sacerdote, na persona Cristo, na pessoa de Cristo, é o juiz. Você sendo réu, você mesmo se acusa de seus pecados. E você ali se humilhar para falar de suas misérias, seus erros, baseado no Evangelho de São João, capítulo 20, no versículo 23, que Jesus soprou o Espírito Santo pela autoridade que Cristo deu à igreja através de Pedro, o primeiro Papa, a igreja. Ali Jesus soprou o Espírito Santo, disse: aqueles que perdoar o pecado, eles serão perdoados, aqueles que lhe reter, eles serão retidos. Através dessa passagem, como base da autoridade da mãe igreja, para se confessar, eu preciso me arrepender. Porque se eu me confessar e eu não me arrepender, aquela confissão é nula. Aquela confissão é perdida. Eu posso enrolar o padre, eu posso enganar o padre, dizer: padre, eu me arrependi, mas no meu coração, se eu não me arrepender, eu estou colocando em risco aquela confissão, eu estou colocando em risco a minha condenação. Eu estou colocando em risco a minha salvação, melhor dizendo. Então veja, Deus perdoa, a misericórdia de Deus, ela age quando a gente se arrepende de nossos pecados. Bento XVI, o Papa Bento XVI vai dizer assim, que caridade sem verdade não é amor, é emocionalismo. Aí é a escritura de Bento XVI, não é de Jean de Maria, é Bento XVI. Agora você está um outro santo, bispo e doutor da igreja, Santo Agostinho, vai dizer: a verdade deve ser dita com amor, mas o amor não impede de dizer a verdade. Qual é a verdade? Quando nós deixamos de pregar a verdade do Evangelho, justificando caridade, justificando amor, nós estamos pecando por omissão, baseado no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1038, que diz que seremos julgados por Deus por aquilo que a gente fez, seremos julgados por Deus por aquilo que a gente não fez, e seremos julgados por Deus por aquilo que a gente teve oportunidade de fazer e não fizemos. Essa última citada, ela enquadra com o exemplo do que eu estou falando. Seremos julgados por Deus por aquilo que a gente teve a oportunidade de fazer e não fazemos. Então uma pessoa está ali, não pode pecar porque Deus é misericórdia. E hoje entrou outro tipo de mentalidade. Ninguém aponta o pecado de ninguém. Ninguém vai falar do pecado de ninguém, porque todo mundo que sente dor de cabeça, todo mundo sente dor de cabeça. Se um sente dor de barriga, todo mundo sente dor de barriga. Meu amigo, minha amiga, você que me escuta através desse vídeo, uma coisa não se justifica a outra. Todos nós somos pecadores, é o que fala o Evangelho. 1 João capítulo 1, versículo 8. João fala: quem diz não ter pecado é mentiroso. Logo João está dizendo que todos nós temos pecado. Na carta de São Paulo aos Coríntios, primeiro no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, vai dizer que todos nós seremos julgados pelo fogo, seremos provados pelo fogo, ou seja, todos nós prestaremos conta a Deus. Por isso que São Pedro Poveda vai dizer, preocupa-te com teus pecados. Deus não vai te pedir conta do pecado do outro. Você vai ser julgado pelos seus pecados. Isso é necessário ter muita consciência. Mas uma coisa não se engruda com a outra, não se mistura com a outra, não se entrampõe com a outra. Porque 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, vai dizer: quem peca é do demônio. E Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. A Sagrada Escritura está se contradizendo, ou seja, que todo mundo tem pecado e todo mundo demônio? Não. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1854, vai explicar o que é pecado mortal e o que é pecado venial. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1857, vai te explicar o que é pecado mortal. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1862, vai te explicar o que é pecado venial. O pecado mortal é o pecado de matéria grave, é o pecado que te priva da amizade com Deus, é o pecado que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1035, diz que aquele que morre no estado de um só pecado mortal, claro, muito importante, abre aspas, abre parênteses, sem o arrependimento. Sem o arrependimento. Se você morreu, não tem um padre para se confessar,
e você ali se arrepende com todo o coração, você não queria ter feito aquilo, você queria ter uma mudança de vida, você ardentemente se arrepende, você tem a grande chance de entrar no céu. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035, fala: aquele que morre no estado de um só pecado mortal, sem um arrependimento, como citei, desce imediatamente aos infernos. É doutrina da igreja, é intocável, é inegociável. Goste ou não goste, acha bonito ou acha feio, não adianta contorcer a verdade, não adianta querer manipular a verdade, não adianta querer falar bonito para ter muito inscrito no YouTube, para ter muitas pessoas no Instagram. O que conta na verdade é agradar a Deus. São João Maria Vianney vai dizer que teu público seja Jesus, Maria, os anjos do santo. Claro, há muitas palavras que dita da maneira que ela é dita, é descrita como falta de caridade. Mas aí, qual é a interpretação para essa situação que a gente está falando? Procurar uma maneira caridosa de anunciar a verdade, mas não deixá-la de falar. Ou ao longo da necessidade, preparando a pessoa para aquilo, ou rezando para que a graça de Deus a prepare para aquilo, mas dizer naturalmente que todo mundo tem pecado, então o que é que a pessoa já está meia mudando, já está meia apagando, não quer mudar de vida mesmo, vai dizer, você tem pecado, eu tenho pecado, todo mundo tem pecado, então se a maluquice é assim, tanto faz eu cair em pecado venial ou pecado mortal. Porque hoje dentro da igreja é muito claro, a misericórdia justifica quem está no adultério. A misericórdia justifica quem pratica a masturbação. A misericórdia justifica quem está na fornicação. A misericórdia para pessoas que gravemente entram na fila da Eucaristia praticamente nu e não tem um servo de Deus que tenha a coragem de orientá-lo, ainda que seja com a caridade, como termina a celebração eucarística. Porque isso é falta de caridade com Jesus. É falta de caridade com Jesus. Jesus é ofendido e as pessoas estão preocupando com o que o outro vai achar. Mas o que Jesus... Não, Jesus vai entender. Entrou a mentalidade hoje de que Deus ele tem que gravemente se converter à minha vida, porque ele entende meu coração, porque o importante é o coração. Eu não preciso mais me converter para Jesus, eu não preciso mais me converter ao Evangelho, eu não preciso mais seguir mandamento, eu posso viver de tudo porque o importante é o coração. Mentira do demônio, mentira de Satanás, desperta tu que dorme. Não é isso que fala a Sagrada Escritura, não é isso que fala o Catecismo, não é isso que ensina os tantos e santos doutores da igreja. Precisamos se converter à vontade de Deus, claro, com amor, claro que se diga a verdade com caridade, claro que aos poucos vai se catequizando, mas não cai nessa conversa de que morreu, todo mundo vai para o céu, porque Jesus hoje deixa claro, esforçai-vos. E se você não quer se esforçar, se a pessoa não quer fazer violência com sua carne, como diz o próprio Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, desde o tempo de João Batista, o céu é arrebatado à força, presta atenção, e são os violentos que a conquistam. Veja, os violentos com nós, precisamos fazer as violentas com isso aqui, ó. Santo Inácio de Loyola vai dizer que a maior vitória que podemos obter é vencer a nós mesmos, é vencer a si mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, não caia na ilusão de pode viver de qualquer jeito, todo mundo tem pecado. Não. Fuja do pecado grave, fuja do pecado mortal. Busque pedir perdão, busque perdoar, busque fazer penitência, busque fazer confissão, se possível até mensal. Busque receber Jesus na Eucaristia, busque fazer caridade, busque mudar de vida, busque chegar na presença de Jesus na Eucaristia. Jesus, o que é que eu preciso me converter? Busque, não se acomode, não fique no comodismo, não fique achando que todo mundo já está no céu, porque isso é uma mentira que está sendo semeada e os frutos vão ser condenação. Ai das pessoas que têm usado o ambão para pregar esse tipo de mentira. Ai das pessoas que só quer ser bem vista, só quer bem aplaudida, só quer um bom título, só quer um bom cargo, só querem agradar as pessoas humanas, só querem depois ser abraçados e dizer parabéns pela pregação, mas ofende Jesus, maltrata Jesus, escarnece Jesus
Jesus e não prega a verdade de Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, o profeta fala assim: vocês vêm a mim, honra-me só com os lábios, fala de mim só com a boca, mas o coração está longe de mim, diz o profeta Isaías. Essa passagem é para os dias de hoje. Essa passagem é para o mundo de hoje. Se você não se esforçar, o inimigo já lhe pegou. Se esforce para rezar, se esforce para ir para adoração, se esforce para ter uma vida de oração, se esforce para perdoar, se esforce para pedir perdão, se esforce para confessar, se esforce para ir para a missa, se esforce para abandonar o pecado. Eu não estou falando de simplesmente o pecado pelo pecado. Eu peco, você peca, todos nós somos pecadores. O sentido do vídeo não é esse. Todos nós necessitamos de misericórdia. O sentido do vídeo não é esse. Precisamos de misericórdia, somos pecadores, mas o sentido do vídeo é: não caia no comodismo, não caia na ilusão, peça perdão para Deus, se esforce, lute, corra atrás, busque a Deus com todo o coração, olhando para Deus, não o que as pessoas vão achar. É tempo de você se converter, é tempo de mudar de vida. Não sabemos o que nos espera no dia de amanhã. Deus te quer e te quer santo, Deus te quer com mudança de vida. Cuidado com essas mentalidades mudana, pagã, o paganismo, as pessoas pagãs invadiram a igreja hoje. Então, a igreja, já que as pessoas não se converteram a viver o evangelho como se deveria viver, segundo a palavra e o ensinamento, a tática do inimigo hoje é paganizar quem está na igreja. Então as pessoas ficam lá dentro da igreja, nem se converte de verdade, e quem se quer se converter é o inimigo dela. Quem quer mudar de vida é o inimigo dela. É o fanático, é o exagerado, é o maluco, é o aberrativo, é o desordenado. É claro que eu estou pedindo aqui, estou falando, você não precisa ser fanático, maluco, mas você precisa amar Deus, e não existe moderação para buscar as coisas de Deus. Não existe. Ou você é radical ou você não é radical. O mais ou menos já é do demônio. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Jesus fala: eis que estou de pé e baterei a porta, se me deixarem entrar, eu serei contigo e eu com ele, se me deixar entrar. Apocalipse 3:20 fala: se me deixar entrar, eu serei contigo e eu com ele. Apocalipse 3:15 fala: eis que conheço tuas obras, não é quente nem frio, é morno. O morno eu vomito da minha boca. O morno hoje quer que todo seja como ele. Se você tá fervoroso na fé, mantenha. Claro, aqui ficam os bons conselhos. Procure ter discernimento, procure ter equilíbrio, procure viver sem chamar muita atenção, mas uma hora ou outra não tem maneira que você contou essa palavra que não ofenda um. Jesus ofendeu os fariseus, João Batista ofendeu os fariseus, os santos incomodavam as pessoas de sua época, muitos dos pregadores incomodavam sua época. E se você não está fazendo uma pregação que incomoda ninguém, o problema nunca foi a pregação, é a pessoa que está se adaptando ao paganismo. Cuidado com essa mentalidade. Morreu, está no céu. É uma falsa misericórdia que eles pregam por aí. Você pode pegar o exemplo, se todo mundo, Deus vai olhar o coração de todo mundo, porque então que no tempo de Noé, ali no tempo de Noé, Noé e sua família entrou na barca e todo mundo pereceu. Jesus não teve caridade com as pessoas que ficou fora? E aí, me diga o quê? Se Jesus vai perdoar todo mundo, o importante é o coração e todo mundo já está no céu, porque Deus fez chover fogo em Sodoma e Gomorra? Deus não mandou uma pessoa para o céu. Deus permitiu que uma cidade inteira fosse para o inferno. Uma cidade toda, Sodoma e Gomorra, pereceu. Num pecado, porque é o pecado da sodomia. Então aí, Deus ele permitiu. Então a saída para a gente buscar entrar no céu é se esforçar. Deus é misericórdia, é. E qual é a palavra-chave? Se você se arrepender. Se você quiser mudança, se você começar a lutar, cai. Se você cair, não é o problema cair. É e não é, mas não é o fim último.
Um fim último é perseverança e alcançar a meta. Se você caiu em suas fraquezas, lute de novo, confesse de novo, tente de novo. O caminho para a salvação é difícil mesmo. As pessoas que estão maquiando a verdade, o caminho para o céu é difícil mesmo. Mas você vai conseguindo, que Deus vai lhe dando fortaleza. Precisa viver castidade, precisa observar o mandamento, precisa mesmo ir para a missa ou celebração de domingo, precisa abandonar pecado, precisa tomar cuidado com o que se veste, com o que se ouve, com o que se fala, com quem se anda, onde é que se anda, o que é que se assiste, precisa. Porque se não precisasse, Jesus não falava assim: esforçai-vos, porque muito tentarão e não conseguirão. A palavra do Evangelho fala: vigiai e orai. Espero que essa palavra chegue ao teu coração. Deixe seu comentário se você ficou até o final e você compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.